vaga na Libertadores. E o time tem que passar por uma série de transformações para chegar num ponto. Não é assim. Gente, Flamengo. Olha, vamos pegar o Fluminense campeão da Libertadores como referência. O Fluminense tinha Abel Braga de técnico no ano passado. O Abel não conseguiu classificar o Fluminense na Libertadores, caiu na fase preliminar ali para o Olímpia, e depois ele acabou deixando o clube após ser campeão carioca com o Fluminense em cima do Flamengo. Aí entra o Fernando Diniz. O técnico do Flamengo era o Paulo Souza. O Flamengo teve. O Fernando Diniz está até hoje, tá? O Flamengo teve Paulo Souza. Vamos contando, hein? 1. Dorival Júnior. 2. Vitor Pereira. 3. Mário Jorge interino. 4. Sampaoli. 5. Tite. 6. O Flamengo teve 5 técnicos mais um interino. 6 homens estiveram à beira do campo comandando o Flamengo desde a chegada do Diniz ao Fluminense. Mas o Diniz deve estar lá uns 20 anos. Não. O Diniz está mais ou menos 1 ano e meio, pouco menos, talvez. E com ideias totalmente diferentes, né, Mauro? Se você pegar os técnicos do Flamengo, ideias totalmente diferentes. Aí ontem ela tinha uma outra coisa. O Flamengo está mal fisicamente. Sim. Quem era o preparador físico com o Dorival Júnior? Era um. Quem era o preparador físico com o Vitor Pereira? Aí foi o Mário Martins, que o Flamengo recontratou, que trabalhara antes com o Jorge Jesus. Nem foi o Vitor Pereira que trouxe. Aí quando o Vitor Pereira foi demitido, ele foi junto. Chegou o Sampaoli com o Pablo Fernandes, que agrediu o Pedro. Foi embora. Aí entrou um outro lá, que eu esqueci o nome agora lá. O crossfiteiro lá, né? Ficou pouco tempo, né? São 4, tá? Do ano passado para cá, de menos de 1 ano para cá, 4. Aí saiu, entrou agora o Tite, o Fábio Massaredian. 5 preparadores físicos em menos de 1 ano. Isso porque ainda ficaram 2 semanas com o Sub-20, né? Quando estava o Mário Jorge, ainda teve isso. Isso, ainda tem isso. Então você tem aí uma situação de toda hora está trocando o profissional, cada um tem seu método de trabalho, cada um encontra o elenco num determinado estágio físico, sempre abaixo, porque não há sequência. O cara faz um planejamento para o jogador X, Y, Z chegar em determinado ponto da temporada bem fisicamente, mas aí entra um outro. Aí, cara, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí é toda hora remendando. Ano passado foi assim. A entrada do Dorival ali foi para remendar, tapar um buraco. De repente funcionou, porque o Flamengo tem jogadores bons, ele encontrou uma forma de jogar, rolou ali boas partidas por um período curto até. Já quando ganha os títulos, já estava caindo de rendimento. Não tem como, sabe? Até essa semana, ontem na minha live no meu canal, eu estava falando sobre isso. Gente, faça uma reflexão. Eu faço o mesmo desafio aqui. É muito fácil, assim, um lugar comum, falar assim, técnico é porcaria, manda embora. Eu estou falando para pessoas que conseguem parar e pensar, tá? O Flamengo começou mal essa temporada quando terminou mal a passada. Primeiro, os jogos em que havia aquele relaxamento exagerado. Eu falei, critiquei muito isso na época, teve gente que brigou comigo. Pô, que absurdo, o time foi campeão, você está criticando. Gente, aquele relaxamento já foi um sinal perigoso. E ninguém conteve aquilo. Gente, peraí, tudo bem, primeiro jogo ali, um relaxamento. Agora, 4 jogos depois de ganhar a Libertadores, perderam para times fracos, times rebaixados. Aquilo já foi um sinal. E outra coisa, as férias começaram antes, né? Teve jogador que voltou de Guayaquil e não treinava, não jogava. Dava entrevista dizendo que não ia jogar praticamente, deixando entender que não ia jogar. Uma coisa, como assim? Né? Ok, aí tem os 42 dias de férias. Isso tudo foi definido ainda com Marcos Braz, Bruno Spindel, os gerentes Juan, Fabinho, Noval, essa turma toda lá trabalhando, Dorival Júnior e os jogadores que já estavam no clube, exceto os que chegaram depois. Foi com essa turma. Eles decidiram. Aí chega o Vitor Pereira. Qual a culpa do Vitor Pereira nesse cenário que ele encontrou? Zero. Não foi ele que decidiu. Aí ele conseguiu perder tudo junto com esse pessoal, mas a culpa maior é dele. Foi dele. Será que foi dele? Essa que é a pergunta que eu faço. Para pensar. Ou começaram tudo errado? Ele cometeu seus erros, é verdade, mas ele não foi o grande culpado. A culpa foi do próprio Flamengo. A culpa foi do próprio Flamengo. E o técnico que pediram, que é o Dorival, também participou dessa decisão lá atrás. A gente falou sobre isso semana passada. Então, cara, não tem um culpado. O técnico não é o culpado. Ele é um responsável por parte do problema. E ele é demitido depois de um 4-1 do Fluminense, em que o time não jogou nada. E que as atuações individuais foram inexplicáveis. Como assim? Aí sobrou só para o técnico.
dizendo que o Gabigol pode deixar o Flamengo e ir para o Manchester United, que o Antony poderia vir para o lugar do Gabigol. Gente, isso não faz o menor sentido. Isso aí é balela, com todo respeito ao Gabigol, com todo respeito às pessoas envolvidas nessa situação, mas não faz o menor sentido. Milan também não. Gente, assim, parece... Eu não sou dono da verdade, tá? Mas toda vez que um jogador está muito próximo de renovar contrato, negociando renovação de contrato, pedindo aumento, começa a sair um monte de notícia de que tal clube quer o jogador, de que tal clube quer um jogador. Com o Gabigol está sendo a mesma coisa. Primeiro foi o Manchester United, agora o Milan. Gente, ninguém vai querer o Gabigol nesse momento. Verdade seja dito, o Gabigol vive um péssimo momento. É o pior momento dele com a camisa do Flamengo, está com 27 anos. Qual clube da Europa vai chegar aqui no Flamengo e vai pagar mais de 20 milhões de euros, porque é isso que o Flamengo pede, para comprar o Gabigol junto ao Flamengo nesse momento que ele vive? Ele está com 27 anos, não é mais jovem. Ele é reserva hoje no Flamengo. Quem vai comprar o Gabigol hoje? Ninguém. Isso é balela. O interesse do Gabigol é exclusivamente renovar o contrato dele com o Flamengo e ganhar o seu aumento salarial. Aumento esse que, eu repito, não merece. Não merece. Mas a diretoria do Flamengo está indo por esse caminho aí. Valeu, galera. Espero que de uma hora para outra. O Tite está no seu 5º jogo. Gente, cada mudança é um preparador físico diferente. O Flamengo teve, na verdade, 4 diferentes. Um com... que nem foi contratado por ele, era o Mário Martins, que era da equipe do Braz, do Bruno Spindel, do Rodolfo Landim. Porque essas mudanças todas que eles fazem no comando do futebol implicam também nessas questões, como a parte física. Você muda o preparador físico, o cara chega, pega o bonde andando, outro método de trabalho, fazer o quê? Então o Flamengo não é um time capaz hoje de, por exemplo, como Gustavo Sampaoli, caso o Tite quisesse fazer isso, pressionar forte no campo do adversário o tempo todo, não consegue. O Fortaleza pressionou o Flamengo durante vários momentos do primeiro tempo, aí melhorou, saída de bola, mais organizada, houve um salto de qualidade aí perceptível nesse jogo, isso é treinamento, o Tite está conseguindo ajustar. Boas participações com os pés do Rossi. O primeiro gol começa numa jogada em que ele, com perna esquerda, depois do Flamengo trocar passes ali perto da área para sair da marcação forte do Fortaleza, põe a bola no peito do Arrascaeta. Dá sequência e tudo, depois vem o gol no corta-luz do Pulgar, após o passe do Felipe Luiz e o arremate do Pedro. Desabafa contra a arbitragem e ele diz que está sendo surpreendido. Ele faz a reclamação, ele pediu para falar. Por quê? Porque o Flamengo queria muito reclamar da arbitragem e o Tite se nega a falar de arbitragem. Então, antes do Tite entrar para a coletiva, foi o diretor de futebol do Flamengo. Vamos ouvir aí o Bruno Spindel e depois perguntar aqui para a mesa se eles acham que ele tem razão na reclamação. Vim aqui fazer um pronunciamento sobre a arbitragem. Primeiramente, deixar claro que a gente alinhou com o treinador que esses temas sobre a arbitragem, a direção que vai sempre se colocar. O treinador cobra dos atletas que a gente sempre termine os jogos com 11 atletas em campo, que se cumpra a regra, todas as questões disciplinares, mas o clube está estarrecido e está muito assustado com o que estarrecido e está muito assustado com o que vem acontecendo ao longo do campeonato na arbitragem, mais especificamente da falta de critério. No lance agora contra o Santos, a arbitragem tenebrosa. O Bruno Henrique levou um cartão amarelo por entrada temerária. Entrada temerária pressupõe contato físico. Sequer houve contato físico do Bruno. O Bruno foi jogar, foi competir, um atleta leal, foi atrás da bola para competir e levou um cartão amarelo, foi impedido de jogar. Depois no relatório foi colocado que foi entrada temerária quando sequer teve contato físico. Ontem, na rodada de ontem à noite, você tem uma cotovelada com o braço acima do ombro, o VAR sequer chamou, podia decidir o jogo num campeonato que está sendo decidido nos mínimos detalhes, vaga de Libertadores, e tirar o jogador da rodada na quarta-feira. A gente ficou sem o Gerson hoje, sem o Bruno por 2 rodadas, por erro de arbitragem, e hoje teve um pênalti numa bola chutada pelo Pedro,
mas parece que o VAR não estava funcionando nessa hora do chute da bola do Pedro. Então a gente fica assustado, inclusive, de um árbitro cometer um erro desse, como cometeu no lance do Bruno, que ele coloca no relatório entrada temerária, quando sequer houve contato, e ser escalado na rodada seguinte. Então a gente está muito assustado com os erros que vêm acontecendo da arbitragem, e a gente espera que medidas sejam tomadas para que a qualidade da arbitragem melhore, que esses erros não aconteçam mais e que o campeonato seja decidido dentro do campo e não fora. Saudações rubro-negra. Pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né? Aonde o Bruno Spindel aí detonou demais a arbitragem, porque tá prejudicando sim a equipe do Flamengo, né? Bruno Henrique tá suspenso por 2 jogos, já ficou de fora do jogo de domingo contra o Fortaleza, vai ficar de fora do jogo de quarta-feira, um jogo importantíssimo para a equipe do Flamengo contra a equipe do Palmeiras, né? E o Bruno Henrique, aquele cara que se destaca no Flamengo, né? Então, quem é que não quer contar com o Bruno Henrique em um jogo como esse contra o Palmeiras, né? Então, infelizmente vai estar fora. Thiago Maia também vai estar fora, né? E outros jogadores aí importantíssimos. Felipe Luiz, que entrou muito bem, né, na construção ali do time do Flamengo, também está fora. O Flamengo ganhou o Gerson, mas, né, o Bruno Spindel aí ficou revoltado com essa situação, né? Uma vergonha. Vergonha na cara, né? O Flamengo reclamou demais da arbitragem. Agora comente aqui, pessoal. Com razão ou sem razão, né, na sua visão, a expulsão, né, do Bruno Henrique no jogo contra o Santos foi para expulsão, né, aquele lance, ele foi tentar dar um pontapé, acabou errando, o juiz depois parou, marcou falta, deu amarelo. Aí qual é o jogador que não fica revoltado, né, com a situação? E acabou sendo expulso, né? Depois teve o lance ali do Gerson, né, que ele levantou um pouco mais o cotovelo ali, também foi um lance já para vermelho, também foi expulso, né? O engraçado é que contra o Flamengo ninguém dá. Quando é o Flamengo, é tudo jogador aí, não entra VAR, não entra ninguém, é expulso, né? Então, comente aqui, pessoal, a sua opinião, né? O Bruno Spindel aí tá certo em vir aqui, né, na coletiva ali detonar os árbitros, né? Que erra e depois voltam a apitar jogos de futebol. Não tem uma punição, né? Como estão fazendo com jogadores, né? Então os jogadores reclamam, é bem punido. Já os árbitros não reclama, não tem, os árbitros erram e não tem essa punição severa, né? Então comente aqui, pessoal, a sua opinião, se o Bruno Spindel está certo, e comente aqui, você está confiante na vitória do Flamengo de quarta-feira contra o Palmeiras? Já comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e fui!